Muito bem, estamos de volta com o Boletim do Esporte. Fernando hoje conversava comigo, antes que o Ailton chegasse, a gente batia um papo ali e tal, sentado, o Fernando me dizia que o André Sanches, né, que foi dirigente do Corinthians e muito controvertido, assim, tem pessoas que a torcida do Corinthians idolatra o cara, né, foi ele que na época dele que vieram Tevez, Mascherano, né, para o Corinthians, né, o Fernando? E que ele foi o deputado do PT mais votado no estado de São Paulo. Deputado federal, né? É verdade, foi o deputado federal com o maior índice de votos pelo PT, ex-presidente do Corinthians, que prometeu, durante o período de campanha, principalmente nos seus últimos comícios, fazer uma sindicância na Confederação Brasileira de Futebol, inclusive citando aí o nome do Marco Polo Del Nero, em que a seleção, a CBF, melhor dizendo, vai ter que explicar aquele superfaturamento durante período de preparação para a última Copa do Mundo, em amistosos que foram realizados com gastos em dobro em rede hoteleira e também de passagem aérea. E reforçado a esse posicionamento do André Sanches, o Romário, verdade, como senador, já foi processado pelo Del Nero, teve que pagar na época uma mixaria, uma indenização de R$20 mil por danos morais, que para Romário não representa nada. Sem dúvida. Mas agora, como senador, o Romário também fez um elo com o André Sanches, tentando levar adiante aquela investigação que começou a ser feita com o Ricardo Teixeira. Isso. Em que eles trocaram farpas até em várias redes de TV, em que ele quer também explicação sobre manipulação de convocação de atletas. Quer dizer, aquilo tudo pode ser desengavetado, né? E tem um detalhe que é muito importante nessa situação, que agora você vê o seguinte, o Romário chega, né? O Romário chega como o senador mais votado do Rio de Janeiro. Vai chegar com potência total. Vai chegar, como se diz na gíria, por cima da carne seca. É verdade. Não é verdade? Vai chegar por cima da carne seca na situação e vai comandar a parada. Com o Andrés, que na época do Corinthians revolucionou, foi ele que pegou o Corinthians lá embaixo, na situação da Série B. Difícil. Fez o time ser campeão, fez o time voltar à primeira. Foi ele que esquematizou toda a possibilidade do estádio, né? E ele que vem negociando o nome da arena do Corinthians. Ele está fazendo tudo pelo Corinthians. O presidente do Corinthians é igual o presidente do Fluminense. Certo? É a rainha da Inglaterra, com todo respeito. Não manda nada, né? Não manda nada. Quem manda é o dono da patrocinadora, quer dizer, o presidente da patrocinadora no Fluminense, e no caso do Corinthians é o Andrés. Ele é que manda no Corinthians. Inclusive na torcida, né? Tem uma influência muito grande. E aí, deve ter sido eleito pela torcida do Corinthians. E aí é o seguinte, mais do que nunca, se for para esclarecer situações complicadas e melhorar o futebol brasileiro, tanto é que ele chegou até colocar o nome dele, ventilar o nome dele para presidente da CBF. Aí depois ele recuou estrategicamente, porque ele poderia vir com situação melhor como deputado. E aí ele pode abrir a caixa preta, tentar junto com o Romário e outros abrir a caixa preta, porque se ele chega na tribuna e fala assim, olha, eu quero abrir a caixa preta da CBF e tal, ele e o Romário, e os outros deputados de São Paulo e de outros, né, de outros estados não concordar, vai ficar muito mal pela torcida do Corinthians que tem no Brasil todo. E as outras, concordam comigo? Claro. E de mais a mais, realmente já houve aí suspeita. Sim. Até mesmo com relação à convocação do Fred para a Copa do Mundo. Sem dúvida. E só para ter já uma ideia... há uma margem de desconfiança do povo brasileiro. Você lembra que o Felipão, ainda estou esperando a resposta Só para você ter uma ideia, Luiz, Fred. A seleção brasileira fez um amistoso, não sei se vocês lembram, não sei foi contra quem, que o campo estava tão encharcado, que saía tufos de grama, que o campo não estava preparado e colocando a seleção brasileira para jogar. Você vê, e essas situações, quando você joga contra a Argentina, quando você joga contra a Venezuela, tal, agora, com todas... Você jogar contra Azerbaijão, esses... exatamente. Pelo amor de Deus, o Brasil não precisa disso, não. Não precisa. Isso aí é para jogar assim. Você pega o time principal do Azerbaijão, joga sub-21.
sub-23, aí tudo bem. Agora, seleção principal, né, é como eu sempre falo aqui, é você brigar com o bêbado. Se você bate, você é covarde, você bateu no bêbado. Se você apanha, você não tem vergonha na cara, você apanha no bêbado, amigo. É verdade. É vergonhoso isso na seleção brasileira. Jogar contra o time. Não é desmerecendo a seleção do outro país. Não é isso. Não, você dizer a realidade, não é verdade? Não é verdade? Agora, porque é aquele negócio, ainda mais falando em CBF, tem gente que fala até a nível de FIFA, né? Que quer dizer que por baixo do angu, tem muita coisa. Você vê a Copa do Mundo de 2022, rapaz, já está sendo questionado no Catar se não levou dinheiro. O negócio é tão bom que 2 anos antes da Copa o governo brasileiro disse que não tinha mais verba para dar sequência àquele projeto de irrigação no Nordeste do país. Sim. Aí gasta bilhões em construções de estádios, em que nós tivemos arenas até destruídas, que poderiam ser remodeladas. Sim, remodeladas. Mas preferiram destruir para poder fazer um orçamento maior do que valia cada estádio. Sem dúvidas. Então aí você já tem uma ideia de quanto é rentável essa questão ligada ao futebol. Sim. E não é só aqui na nossa região, eu falo a nível do futebol mundial. Tanto é que hoje, o Luiz e Fernando, né? Os Estados Unidos, tem um empresário brasileiro que comprou uma franquia de futebol nos Estados Unidos porque o presidente da FIFA já ventilou a possibilidade de uma nova Copa do Mundo nos Estados Unidos. A Índia já está importando jogadores aí mais experientes para fazer um campeonato forte. Porque sabe que o quinhão do futebol é muito bom. O Quinhão é muito bom, já está preparando para se candidatar para ser mais uma sede numa Copa do Mundo. Então a gente sabe que os valores, os lucros que se obtém é muito grande. Nos Estados Unidos, tanto é que o presidente da FIFA que falou que quando o futebol chegou lá, né, teve uma receptividade muito boa que mexeu com valores que até então só tinha no basquete e no futebol americano, né? O beisebol mais ou menos também, que é um outro esporte. Agora, na verdade, o futebol jogado com o pé, deu uma rentabilidade para o governo americano que não se esperava. E por isso que já se fala na possibilidade até de trabalhar em 2022, caso o Catar não consiga voltar para os Estados Unidos, a Copa do Mundo. Há essa possibilidade. O lá do Catar já disse que tem condição. Ele pode climatizar todos os estádios. Agora, mas não é só o estádio que vai ser climatizado. Você tem que ver das outras pessoas que vão para lá. Agora, lembrando o seguinte, que nos Estados Unidos, um dos precursores foi o Pelé. Carlos Alberto, isso, brasileiro. Foram para o Cosmos, encerraram carreira lá. Franz Beckenbauer, né? Mas o Beckenbauer foi um pouquinho só depois. Um pouco depois. Foi a história do Zico lá no Japão. Tinha o Rui Ramos lá, mas não era tão famoso. Uma coisa impressionante, Fernando, é lembrando que mesmo antes desses jogadores craques internacionais, ou mesmo em final de carreira, irem para os Estados Unidos com esse objetivo que a Ailton citou, de incrementar o futebol lá, porque lá é o beisebol, é o futebol americano. Basquete. Exatamente. Mas o futebol feminino lá sempre foi muito forte. Vem mantendo uma base boa, né? E são meninos com um porte atlético bem diferente. Você viu, eu não me lembro se foi no ano passado ou no ano retrasado, numa decisão contra a seleção brasileira, a diferença era os cruzamentos. É verdade, a qualidade. Mas, na verdade, o que acontece no futebol lá, no feminino, é porque é jogado nas universidades. Até o Galvão Bueno ria quando havia uma jogada de escanteio ou de falta pela linha de fundo, porque nos cruzamentos era um desespero. Não é? Para as brasileiras tirarem a bola. Por causa disso. Mas o futebol feminino, inserido lá, está nas universidades. Aqui, há quantos anos você ouve falar em Formiga, Marta, né? Você não tem muita renovação. Agora a Cristiane, que surgiu, né? A Michael Jackson, que parou de jogar e agora é representante do futebol feminino junto à CBF. Mas quantos anos você ouve falar disso? Não, e você observa também o seguinte, as nossas atletas, elas estão jogando fora porque aqui o campeonato é semi-amador. É deficitário, é deficitário. No Brasil não tem. É deficitário o campeonato. Bom, gente, agradecendo ao Fernando, agradecendo ao Ailton, né, as participações
Nós vamos encerrando mais um Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos de volta. Um abraço pelo carinho da audiência e até amanhã, se Deus quiser.